Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um estudo. Hoje nós iremos tratar do tema a influência dos vícios no perispírito. Então é importante que nós façamos inicialmente duas reflexões: o que são vícios e o que é perispírito. Então, perispírito, vamos ver algumas definições que nós aprendemos com Kardec nas obras básicas. Perispírito ele pode ser considerado como um envoltório fluídico, semimaterial que envolve o espírito. Também é um intermediário, entre o espírito e a matéria. Participa dos fenômenos psicológicos, fisiológicos e patológicos do nosso corpo físico. E por ser um corpo de energia vibrante, irradia e se mantém após a morte do corpo físico. Então, o perispírito ele é um campo de energia que envolve o nosso espírito, para que o nosso espírito ele tenha uma forma, para que ele se mostre para os outros, O espírito em si nós não sabemos muito a respeito dele, da nossa essência divina, se ele tem uma forma definida ou não, No livro dos Espíritos, a espiritualidade diz que nós podemos imaginar o espírito como um clarão de luz, como uma centelha, porém, isso é muito vago, é muito abstrato para nós. Então, nós não sabemos como é o espírito, porque tudo aquilo que nós conseguimos perceber no nosso atual estado evolutivo é o perispírito. Então, por exemplo, se você for um médium e se desdobrar para o mundo espiritual, você verá pessoas desencarnados, só que você não estará vendo os espíritos, você estará vendo o envoltório desses espíritos, que dentro do espiritismo nós chamamos de perispírito. Quando você desencarnar, da mesma forma, você vai se mostrar como uma pessoa. Imagine eu, por exemplo, desencarnando. Talvez eu mantenha essa minha aparência desta atual encarnação, porém, essa aparência ela vai ser a do perispírito, Então, o perispírito é esse invólucro material, essa cobertura que tem no nosso espírito, e ele tem muitas e muitas e muitas funções importantíssimas que seria impossível nós tratarmos em um vídeo tão curto. Então, nós vamos apenas comentar alguns pontos mais gerais. Então, o perispírito no encarnado, no nosso caso, atualmente, ele serve como intermediário entre o espírito e a matéria. A matéria ela é muito densa, ela é muito pesada, ela é muito grosseira, e o espírito ele é muito etéreo. Então, não tem como o espírito agir diretamente nessa matéria. É igual nós encarnados queremos pegar o ar, por exemplo, A gente não consegue, sem um instrumento adequado, manipular aquilo que seja muito etéreo. Então, da mesma forma, para que o espírito consiga agir sobre a matéria, inclusive encarnando em um corpo físico, ele precisa de um laço, de um intermediário, que seria o perispírito. O perispírito ele é formado de uma matéria mais sutil, um fluido semimaterial. Ele é uma transformação do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva que dá origem a toda a matéria que existe no universo. Então, Kardec disse que o perispírito é uma das transformações mais importantes do fluido cósmico universal. Esse perispírito também ele é moldado, ele é adequado a cada tipo de globo. Então, por exemplo, o planeta Terra ele tem uma atmosfera fluídica específica do planeta Terra. Essa atmosfera fluídica, essa base fluídica, ela serve para construções mentais, espirituais, dos espíritos no mundo espiritual. Serve para constituir a matéria específica desse globo também, ao passo que esses fluidos são adensados, e serve também para construir o perispírito que revestem os espíritos que habitam aqui. Então, se nós nos deslocarmos em espírito do planeta Terra, por exemplo, para Marte, lá em Marte existe uma outra atmosfera fluídica, então nós vamos
trocar os fluidos que formam o nosso perispírito e vamos revestir a matéria daquele planeta específico. Então, a cada local em que nós nos encontramos, a cada planeta, nós nos revestimos da matéria específica daquele planeta. Da mesma forma, por exemplo, que nós encarnamos aqui no planeta Terra com esse corpo material, com as características, né, da matéria aqui da Terra. Esse corpo material nosso não serve para ir lá em Marte, a gente morre. A atmosfera de lá é diferente, os gases que nós iremos respirar lá são diferentes, né? E por aí vai. Né? A temperatura, a pressão atmosférica, tudo é diferente. Então, se nós tentarmos ir com o nosso corpo material lá para Marte, lá para Vênus, para outro planeta, naturalmente, sem uma roupa de proteção e equipamentos adequados, nós iremos morrer bem rapidamente. Então, esse corpo, ele é apropriado para viver na Terra, da mesma forma que nós estando aqui na Terra, nós que estamos aqui na Terra, revestimos um perispírito adequado para este planeta também, correto? Então, inicialmente a gente pode entender então que o perispírito ele faz essa ponte, esse intermédio entre o corpo material e o corpo espiritual, o que significa, por exemplo, que ele vai transmitir todas as sensações. Então, por exemplo, neste momento, meus sentidos físicos estão ativos, visão, audição, paladar, tato, está tudo funcionando, captando informações do ambiente. Essas informações elas são transmitidas para o meu espírito através do perispírito, e as informações do meu espírito são transmitidas para o corpo material também através do perispírito. Então, o perispírito ele tem um papel muito importante na nossa encarnação, inclusive servindo como molde para a construção do nosso corpo material. Quando nós vamos encarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, ou pelo menos boa parte dos espíritos faz, e nós trazemos no nosso perispírito a forma específica que nós vamos construir naquela encarnação para que a gente passe pelas provações adequadas, para que a gente viva as experiências que nós precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, entendido, né, de maneira geral o que é o perispírito, o que são os vícios? Então, vamos ver a questão 895 do Livro dos Espíritos, que vai estar indicando para a gente o que são os vícios, como que é um capítulo bem interessante para a gente estudar a respeito das nossas vicissitudes, né? Então, vamos lá, 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, olha que interessante esse ensinamento da espiritualidade, né? O interesse pessoal é o que revela a nossa inferioridade como espíritos. E é a partir desse ponto, né, desse ponto de partida, que vão surgir os nossos vícios. Então, tudo aquilo que nós fazemos em excesso, ele nasce do interesse pessoal, ele nasce de um interesse egoístico. Ele nasce da nossa vontade de ter as coisas para nós, talvez até em excesso, enquanto que os outros talvez
falte até o mínimo necessário. Então isso pode ser verdade no campo das emoções, no campo das posses materiais, no campo dos relacionamentos afetivos. Então, às vezes nós temos, por exemplo, uma amizade, ou nós temos um relacionamento amoroso, ou nós temos um relacionamento familiar, e nós queremos ter a posse absoluta daquela pessoa, nós queremos que todas as atenções daquela pessoa sejam voltadas exclusivamente para nós, todo o seu afeto, toda a sua energia, né? Tudo que aquela pessoa tem de melhor, nós queremos que essa pessoa não tenha outros amigos, que essa pessoa não ame outras pessoas, não tenha contato com os outros. No campo do material, às vezes nós queremos ter todo o conforto para nós, enquanto pessoas estão passando fome, enquanto pessoas estão passando necessidade. Então nós fechamos os olhos para as necessidades alheias e cuidamos dos nossos interesses pessoais, ou quando muito, né, do nosso círculo familiar, daquelas pessoas que são ali mais próximas de nós. Nós beneficiamos essas pessoas em prejuízo às outras pelas quais nós não temos ainda um laço de afeto, ou que nós não conhecemos, né, não temos uma intimidade mais profunda. Então o vício, ele nasce disso, ele nasce do interesse pessoal. Então, imagine, por exemplo, esse interesse também, antes da gente passar adiante, né? Esse interesse, ele pode também significar você fugir da sua responsabilidade evolutiva. Então, imagine, por exemplo, que você, como qualquer pessoa, né, no planeta Terra, vai ter provações a viver, né, a experienciar, vai passar por dificuldades, vai passar por transtornos, vai passar por problemas. E aí muitas pessoas fogem dessas situações através de algum vício qualquer, como, por exemplo, o cigarro, a bebida, o álcool, o sexo desvairado, a busca excessiva por lazer, o excesso de preguiça, de ficar à toa, de não fazer nada, ou assistindo TV em excesso, e por aí vai. É tudo aquilo que nós fazemos em excesso que não está sendo útil e muitas das vezes é autodestrutivo, também entra nessa questão, né, do interesse pessoal e dos vícios, né? Nós queremos nos fechar numa redoma de proteção para não enxergarmos os nossos propósitos, para não enxergarmos as nossas responsabilidades e acabamos estagnados espiritualmente, né? Nós buscamos o prazer momentâneo, nós buscamos a satisfação momentânea e ignoramos o futuro e as consequências dos nossos atos. Então, compreendido, né, o que é o perispírito e o que é o vício. Então, como que nós podemos entender a conexão entre essas duas coisas? Eu vou explicar para vocês uma situação que é uma situação típica, uma situação comum, que nós todos iremos experienciar um dia, que é a questão do desencarne. Então, imagine hoje, por exemplo, que nós estamos revestidos de um corpo de matéria e, como nós comentamos agora há pouco, o corpo de matéria, esse corpo físico, né, ele é a matéria na sua forma mais densa. O mundo material é a matéria na sua forma mais densa, na sua forma mais grosseira. Então, através do corpo material é muito difícil você enxergar o espírito que está ali por trás. Então, se você estudar o comportamento humano, você vai entender algumas nuances, algumas indicações, mas via de regra é muito fácil de simularmos uma coisa que não é verdade. Então, por exemplo, eu posso simular que eu estou feliz diante de uma pessoa que eu odeio, por exemplo. E aí aquela pessoa, ela acha que está tudo bem, que está tudo certo, mas pelas costas dela eu posso estar planejando uma vingança, eu posso estar planejando destruir aquela pessoa e tantas coisas mais. Então, nós dissimulamos as nossas verdadeiras intenções,
ou pode ser o contrário também. Eu posso gostar muito de uma pessoa, mas por orgulho ou por uma situação qualquer, eu finjo indiferença, eu finjo descaso, eu finjo que eu não gosto daquela pessoa, para que ela não saiba daqueles meus sentimentos, né? Tantas outras situações comuns no nosso dia a dia, em que nós dissimulamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, o que vai acontecer conosco se nós não começarmos a nos educar nesse sentido? De pensar uma coisa e fazer outra, pensar uma coisa e dissimular outra. Quando nós perdermos o nosso corpo material, que é algo inevitável, né? Nosso corpo material ele tem um limite de duração. Então, quando nós desencarnarmos, esse corpo se desintegrar, o que vai nos restar? Nosso espírito, a essência imortal, e a sua cobertura, que nós vimos agora mesmo, que é o perispírito, que nós vimos que é um campo de energia. E como campo de energia, em perfeita sincronicidade, em perfeita interação com a nossa mente, ele reflete aquilo que nós pensamos, ele reflete aquilo que nós sentimos, as nossas emoções. Então, como espírito, você não consegue dissimular, pelo menos não para aqueles que estão no seu nível evolutivo ou acima desse nível evolutivo. Então imagina, por exemplo, você tentando mentir para o seu mentor espiritual, que é um espírito que está hierarquicamente acima de você. O que isso significa? Que ele está numa vibração superior, mais sutil, mais leve. Você está numa vibração mais densa, então ele consegue perceber tudo que você pensa, que você sente. Então, imagina você falando uma coisa, você desencarnado, principalmente falando uma coisa para o seu mentor e sentindo outra. Na hora ele vai perceber aquilo na sua energia e vai saber que você está mentindo. Então, não há possibilidade de dissimulação no mundo espiritual. Então, se nós não corrigirmos esses nossos maus hábitos agora, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós passaremos muita vergonha, porque nós encontraremos as pessoas às quais nós estamos acostumados a dissimular, e aí essas pessoas vão perceber esse joguinho na hora. Então, imagina que constrangedor, você contando uma mentira ou fingindo, dissimulando um sentimento, e na hora aquela pessoa capta, e você sabe que ela captou, porque você também está lendo o pensamento, a energia dela. Então, é uma situação muito desagradável e muito constrangedora. Então, o nosso perispírito, ele serve, ele tem essa plasticidade, né, vamos dizer assim, de ser como se fosse um projetor das nossas energias, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, o que acontece quando você não está comprometido com a sua evolução espiritual? O que acontece, por exemplo, quando você querendo fugir das suas responsabilidades, você entra num vício qualquer? Então imagine, por exemplo, que você é uma pessoa que só gosta de assistir televisão. Você chega do trabalho, vai assistir TV até tarde da noite, vai assistir série na Netflix, vai assistir o que quer que seja. O seu pensamento ele está conectado numa situação fora da sua realidade pessoal, que é o mundo fictício daquele filme, daquela série, daquela situação. Toda a sua energia está conectada naquilo. Então você está você está fugindo do seu centro, de onde você poderia adquirir autoconhecimento, se analisar, se conhecer, está projetando a sua energia para fora, para uma situação fictícia, não real, onde toda a sua energia vai escoar por este ralo, impedindo o seu progresso espiritual. Você vai ficar estagnado espiritualmente. A mesma coisa se você tem um vício, por exemplo, do álcool. Então você ocupa todo o seu tempo livre lá num bar, bebendo e rindo com os amigos, se divertindo e achando que está tudo bem, mas na verdade você está escoando toda a sua energia também para aquele vício. E é curioso nós analisarmos os vícios materiais, né? Nós vamos ler um pequeno trecho aqui de um livro que
é bem interessante, né? Na verdade, de uma matéria do site da Associação Médico Espírita do Brasil. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui também, quem quiser ver o artigo na íntegra, né? Então, olha que interessante. Quando buscamos prazeres materiais grosseiros, estimulamos a produção alta de serotonina e dopamina, obtendo uma sensação transitória de prazer. Logo após, os hormônios contrarreguladores são liberados, nos dando uma sensação de mal-estar e indisposição. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, buscamos a sexolatria sem afetividade, comemos doces exageradamente ou nos drogamos, estamos estimulando a mesma área do sistema límbico, numa busca desenfreada por serotonina em nosso organismo. O problema é que após a bebida vem a ressaca, após os lautos banquetes, a indigestão e a sonolência, após o sexo sem amor, a melancolia e o desinteresse. No longo prazo, destruímos prematuramente o nosso templo físico, pois, como disse Paulo de Tarso, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, olha que interessante, né? Como que funciona as nossas emoções no nosso corpo físico, né? Todo o nosso corpo físico é um software de alta tecnologia, né? Então, nós pensamos, como que eu tenho as sensações das emoções no corpo material? Através da produção de hormônios. Então, quando nós sentimos prazer, existem hormônios específicos que estão produzindo aquele prazer. E ao tentarmos produzir esses hormônios o tempo inteiro, o que seria uma coisa assim, extremamente anormal, né? Porque os nossos sentimentos eles oscilam muito, né? Nós não estamos ainda num nível de manter um equilíbrio o tempo todo. Então, ao ter uma sensação de prazer, por exemplo, uma pessoa que gosta de fumar um cigarro, ela fuma um cigarro, ela tem aquela sensação de prazer, porque ela vai ter uma alta produção de determinados hormônios que vão dar a ela aquela sensação de prazer por ela estar consumindo aquela substância que ela gosta muito. Quando o cigarro acabar, essa alta produção de hormônios vai cair. Então, aquele bem-estar, aquela euforia que a pessoa sente, vai começar a entrar em queda até ela chegar num nível de escassez, porque o organismo, ao produzir aqueles hormônios do prazer em excesso, depois ele vai produzir outros hormônios para se reequilibrar. Então, a pessoa ela vai sentir tristeza, ela vai sentir falta daquela substância a qual ela está acostumada, que auxilia ela na produção daqueles hormônios. Então, ela vai ter que buscar outro cigarro. E aí, aquele cigarro já não vai ser mais suficiente para produzir o mesmo estímulo. Ela vai precisar de 2, depois de 3, depois de 4, né? A mesma coisa funciona para o álcool, a mesma coisa funciona para o sexo, a mesma coisa funciona para qualquer tipo de vício que você tiver. E agora você imagina como que fica a mente de uma pessoa cujo pensamento está totalmente fechado num círculo de busca incessante por aquele prazer específico, por aquela substância. Então, a pessoa ela passa o dia todo, vamos supor, se estressando no trabalho, pensando na hora dela fumar aquele cigarrinho, pensando na hora dela beber aquela cervejinha, pensando na hora dela ir para o bar, pensando na hora dela chegar em casa e ficar à toa assistindo Netflix, né? Pensando naquele pequeno momento de prazer que ela tem, que ela acha que acaba dando sentido para a vida dela, mas na verdade está estagnando a vida dela, está colocando ela num processo que a está impedindo de evoluir. Então, não que nós não devamos
ter momentos de lazer, de descanso. Não que nós não podemos ter prazer, claro que nós podemos, mas esse prazer tem que vir de uma maneira saudável e principalmente ele tem que vir de uma forma que ele não vai nos trazer consequências negativas, porque de que vale você ficar a noite toda bebendo e no outro dia você está em frangalhos, com a ressaca, com o seu corpo cansado, seu fígado extremamente sobrecarregado, seus rins. Então, de que adianta você ter aquele prazer momentâneo se você aos poucos está destruindo o seu corpo material, se você aos poucos está minando a sua saúde? Então vai chegar um dia que o seu corpo vai ficar doente e aí as consequências daquilo que você esteve fazendo às vezes durante anos e décadas vai te trazer muito sofrimento, vai te trazer muito desconforto. Aquilo que você está plantando hoje é o que você colherá amanhã. Então, existem prazeres que são extremamente saudáveis. Olha, por exemplo, como é saudável, como é gostoso você ajudar uma pessoa que precisa. E aí você sentir que foi útil para alguém. Olha como isso dá sentido para a sua vida, te enche de hormônios do prazer, de uma maneira equilibrada, não excessiva, que não vai te fazer ter uma queda brusca desses hormônios depois. Então você vai ter uma sensação prolongada de prazer, de satisfação, de realização íntima e de propósito de vida. Só que aí as pessoas pensam assim, mas aí eu vou ficar fazendo para o outro, porque o nosso pensamento ainda é muito egoísta. A gente acha que se a gente voltar os nossos olhos para si mesmos e fizer tudo para a gente, eu vou comer a comida mais gostosa, eu vou ficar fazendo churrasco todo dia, eu vou tomar cerveja, eu vou fumar, eu vou ficar nas festas, nas baladas, nos barzinhos, eu vou viajar e eu vou fazer tudo o que eu quiser, né? E eu vou conseguir as coisas que eu quero, mesmo que eu tenha que passar em cima dos outros e por aí vai. E as pessoas acham que fazendo isso elas estão construindo a própria felicidade, mas não. Você está se colocando numa bolha que vai te impedir de ser feliz, porque nós fomos criados, né? Lembra lá da Bíblia em Gênesis, em que Deus diz que o homem no sentido de humanidade, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança de Deus não é o corpo físico, é a nossa essência divina, é o nosso espírito. Nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus porque nós somos centelhas do próprio Criador. E qual é a natureza do Criador? A natureza do Criador é gerar tudo o que os seus filhos precisam. Entenda para os seus filhos não só a humanidade, mas toda a criação. Deus, ele é o provedor infinito de todas as coisas. Então, Deus criou você, o seu espírito, né? Você espírito. Deus criou os fluidos que formam o seu perispírito, criou o seu corpo material, criou esse planeta que você habita, no universo que você habita, em todas as dimensões que existem. Não existe nada que você tenha ou possa adquirir, pensar, criar, nada que não tenha vindo de Deus. E não exista nada que você possa dar a Deus, porque Deus é perfeito. Então, como que você pode retribuir tudo que Deus faz por você? Ajudando o irmão que está do seu lado, ajudando outro espírito que ainda precisa de mais ajuda às vezes do que você, que está numa situação difícil, que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto material, que precisa de uma orientação. Então, quando você realiza o propósito divino de você ajudar o outro, aí você ativa a luzinha, né, do seu eu maior, do seu ser espiritual. A sua vida passa a ter sentido, porque você foi criado para isso, você foi criado para servir, você foi criado para ser um agente ativo da criação universal. Você não foi criado para se fechar numa redoma e ficar correndo atrás de ilusões.
partir do momento que você se fecha numa redoma, a redoma do interesse pessoal, como nós vimos lá no começo, eu vou fazer tudo para mim primeiro. Então eu desativo a minha natureza divina, ativo a minha natureza egoística, meu ego, e aí toda a infinidade de possibilidades da minha existência se fecha ali num cubículo pequenininho do meu ego, do meu interesse pessoal, porque eu quero viver aquelas coisas só para mim. Eu quero buscar só para mim, eu quero construir só para mim, eu quero sentir aqueles prazeres grosseiros, muitas das vezes, temporários, efêmeros, só naquele momento. Eu não quero pensar sobre nada de espiritualidade, não quero me consertar emocionalmente, não quero ser uma pessoa melhor, eu só quero chegar em casa e tomar a minha cervejinha. Tranquilo. Livre-arbítrio, todos nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Porém, nós temos que estar atentos de que existem leis que regem o universo, inclusive a lei de causa e efeito, do plantio e colheita, de que aquilo que você está fazendo é aquilo que você receberá aqui na frente. Então, se você vive só para você, ali na frente, quando inevitavelmente você passar por provas, por situações difíceis, você nunca ajudou ninguém na sua vida, quem olhará por você? Quem te auxiliará no momento de dificuldade? Quem te ajudará no momento de desespero? Que laços você construiu para que as pessoas venham até você em seu socorro? Que pontes você construiu entre o seu coração e o coração dos outros? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. Os nossos vícios, eles desestabilizam a nossa mente, eles deixam o nosso perispírito todo deformado e eles nos transformam em criaturas realmente infelizes, vazias interiormente, vazias de propósito. E eu acredito que nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, deseja isso. Ninguém deseja ser infeliz. Ninguém deseja ser alguém vazio interiormente. Todos nós desejamos a felicidade, todos nós buscamos a felicidade, muitas das vezes de maneira equivocada, muitas das vezes sem compreender direito o que estamos fazendo, mas nós desejamos a felicidade. E aí, às vezes de maneira estouvada, a gente acaba tropeçando, se machucando pelo caminho. Então, se você deseja ser feliz, estude, busque, para que você aprenda a fazer da maneira correta. E uma vez que você faça da maneira correta, é inevitável que os resultados apareçam. É inevitável que essa felicidade chegue até você. Só que faça da maneira correta. Procure equilíbrio. Procure se inteirar do seu propósito no universo, do porquê existe Deus, do porquê existe a vida. O que eu posso fazer para ser um agente ativo dessa criação? E uma vez que você entrar no fluxo do universo, das leis divinas, todas as coisas começarão a dar certo na sua vida. Porque o que faz com que o sofrimento bata à nossa porta é nossa falta de sincronismo com as leis divinas. Uma vez que nós nadamos na contramão da correnteza das leis universais, é inevitável que o sofrimento apareça, é inevitável que a dor apareça, é inevitável que o vazio interior apareça. Então, se você quer preencher a sua vida verdadeiramente, você precisa entrar no grande fluxo da correnteza, do grande rio da vida, das leis universais. E aí você, entrando no fluxo das leis divinas, do amor, do serviço ao próximo, de ser um agente ativo da criação, de ajudar todas as coisas a se harmonizarem, dentro e fora de você, aí você realmente conhecerá o Criador, você realmente conhecerá uma alegria tão indefinível que você não conseguirá explicar por palavras para as outras pessoas, você só conseguirá sentir aquilo no seu coração
e deixar as lágrimas transbordarem de tanta gratidão ao Criador de todas as coisas. Deus está sempre com você. Agora você precisa de achar uma forma de você estar junto dele, de você conseguir criar uma ponte entre você e o amor de Deus, que não só é por você, mas por todas as criaturas, por toda a criação. Então eu desejo a vocês que tenham muito sucesso nessa caminhada e persistam, insistam em conhecer, em buscar conhecimento, em criar essa conexão com Deus, né? Em criar essa conexão com o universo, e com certeza vocês não se arrependerão desse esforço, dessa luta, dessa constante busca por aquilo que é o propósito de todas as coisas. Muita paz e muita luz a todos. Até o próximo estudo.